Então, vamos lá. Raquel, vamos lá, vamos tentar entender. Me clareia um pouco mais, assim, a sua dúvida, ela estaria mais ligada ao quê? Me conta um pouquinho mais. Vou contar. Vamos lá. Então, nas outras aulas, você trouxe a questão das tarefas desenvolvimentais, conexão, aceitação, que são as nossas necessidades, certo? Certo, E aí, pelo que eu entendi, quando essas necessidades elas não foram atendidas, isso cria um esquema, certo. certo? E aí, por exemplo, né, você disse que conexão e aceitação, que é uma tarefa desenvolvimental. Quando ela não é atendida, pode se desenvolver um esquema de desconexão e rejeição, certo? Certo. E aí, qual que é a minha dúvida? Você está falando agora sobre essas experiências Nocivos. nocivas. Uhum. Eu ainda não estou conseguindo encaixar, por exemplo, quando você fala dessa experiência, frustração nociva das necessidades. Eu ainda não consigo raciocinar qual necessidade não atendida foi para uma pessoa que chega com uma queixa dessa. Tá, Qual necessidade não foi atendida para uma pessoa ter uma queixa dessa hoje? entendi, Consegui entendi. explicar? Foi ótimo. Me ajudou. Assim, ó, é, eu vou dar um exemplo simples e depois eu vou te dizer por que que você não vai conseguir, para todos os casos, fazer essa leitura assim muito certinha, tá? Que ele vai Uhum. complicar a teoria um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá, ó. Necessidade de aceitação e conexão, né? É tranquilo assim a gente perceber que a criança precisa formar vínculos, né? A criança ela precisa se sentir amada e até assim quando a gente trabalha com criança, essa carência emocional da criança, quando ela não é atendida, ela se manifesta de forma muito clara, né? Então, essa necessidade de um vínculo seguro, de sentir que as figuras parentais, a mãe, que é uma figura, ou a pessoa que ocupa lá o papel da mãe, que gosta da criança, que ama a criança, isso é importante para a criança. Quando ela não tem isso, né? Imagina uma mãe que passou por uma depressão pós-parto, que rejeitou a criança, que não conseguiu formar vínculo, e aí ela suporta a criança por uma série de razões que a gente não vai julgar a mãe aqui, né? Mas por uma série de razões, a criança é considerada um peso. Então, aqui, a necessidade da criança de formar um vínculo com aquela figura vai falhar. E vai falhar por quê? Porque houve uma experiência de frustração dessa necessidade. Qual que é a frustração? A mãe não permitiu o vínculo, né? Esse é um exemplo simples. Eu tô ligando lá, necessidade de me conectar com um domínio de desconexão. Agora, como adulto, eu não consigo me conectar com ninguém, né? Aí aqui o domínio é o quê? É o adulto. Eu não consigo me conectar com ninguém. Como que foi a infância? A infância, o relato dele é que a mãe, ela era uma mãe depressiva e que passou a infância dele toda no quarto. Então, esse carinho, esse vínculo com a mãe, provavelmente não se formou. Houve uma frustração dessa necessidade dele. Por isso que hoje, e aí é uma hipótese, por isso que hoje ele não consegue desenvolver um vínculo saudável com as outras pessoas. Eu tenho aqui, ó, traumatização. Lá na infância, por volta dos meus 6, 5 anos de idade, a minha família me amava e me protegia muito. Eu atendi a tarefa da conexão, eu me conectei, eu me senti aceito, mas uma figura importante para a família, que não eram os meus pais, né? Vamos imaginar que uma figura próxima de confiança da família, abusou de mim sexualmente. Eu atendi aquela primeira necessidade, mas eu sofri um trauma. Quando eu sofri esse trauma,
a visão do mundo que eu formei é o quê? O mundo não é um lugar seguro. As pessoas vão abusar de mim. Se eu me entregar, elas vão se aproveitar de mim. Esse tema está ligado a uma traumatização, ligado lá a um cerceamento dessa necessidade dele. Não foi o vínculo seguro com os pais. Quantidade de experiências boas. Tudo que eu queria, eu sempre tive. Minha família é uma família de nome na cidade. Eu não sei o que é necessidade. Eu não sei o que é carência. Então, eu sou uma pessoa assim, no meu discurso eu tenho pouca empatia. Eu carrego um arrogo muito grande, porque eu sempre estive acima, eu sempre tive os brinquedos que os meus colegas sonhavam, eu sempre fiz os passeios, eu sempre tive as melhores roupas. Então, o meu discurso ele está atrelado a essa carência de empatia e esse arrogo e essa grandiosidade, podendo chegar ao que é a um narcisismo. Aí aqui eu tenho uma, uma experiência nociva, ligada ao quê? Ao domínio, né? Aquele domínio que a gente tem, que é o quê? Necessidade de colocar limites. Supervigilância. Meus pais me comparavam muito com me comparavam com meu irmão, tudo que eu falava, a minha mãe dizia que eu era burro, meu pai me castigava, e aí eu fui deixando de manifestar minha opinião, eu fui me fechando, e aí eu nunca consegui ter um vínculo emocional com a minha mãe ou com meu pai, que eram quem estava comigo, né, minhas figuras. E hoje eu estou numa depressão muito profunda e eu não consigo me abrir com ninguém. Aqui houve o quê? Né? Houve uma inibição. Por que que houve uma inibição? Porque eu não tive liberdade de me expressar. Eu não fui validado emocionalmente. Mas como que, olhando aqui para as experiências, como que isso pode ter acontecido? Né? Eu não fui validado. Pode ter sido com essa experiência da frustração nociva de necessidades? Pode ter sido. Ou eu posso ter me colocado no papel de vítima, quando eu me comparei com meu irmão, na verdade não houve assim tanto essa predileção dos meus pais, mas eu me coloquei num papel de vítima? Pode. Aí aqui é a história do sujeito e não tem como eu estabelecer uma lógica rígida, causal, que era mais ou menos o que você estava me perguntando. E aí aqui agora vem a dificuldade que a gente tem, por isso que assim, é contextual, assim, a gente precisa contextualizar com a história do sujeito. Eu sou um narcisista. Ah, então ele é narcisista, ele teve uma grande quantidade de experiências boas, os pais não desenvolveram limites, certo? Mais ou menos. Pode ser que o meu narcisismo seja uma hipercompensação a um sentimento de inferioridade. E que o meu narcisismo não seja puro. No fundo, eu me coloco como superior, porque lá no fundo eu tenho medo de entrar em contato com aquela criança ferida, com aquela criança pequena, com aquela criança humilhada que eu fui na infância. Então, como que eu me defendi dessa criança? Eu hipercompensei. Aqui é o que eu disse, aqui é o que começa a surgir a dificuldade, assim, vai tornando um pouco mais complexo, é porque a gente vai agregar logo a estratégia de enfrentamento. E eu tenho três estratégias, eu tenho três formas. Eu estou diante de uma situação que ela é nociva, né? Vamos imaginar lá na infância. Eu estou diante de uma situação lá em que a minha mãe não me fornece carinho. Eu posso. E aí é aquelas três situações diante de um perigo. Eu posso lutar, eu posso resignar ou eu posso hipercompensar, né? Não, aqui eu confundi. É assim, ó. Eu posso fugir, eu posso resignar ou eu posso lutar, que é o hipercompensar.
Então, uma forma de fugir, posso me fechar emocionalmente, eu fujo daquela situação. Eu posso me resignar, não, eu sou burro, eu realmente sou defeituoso, eu aceitei tudo aquilo. Ou eu posso hipercompensar, não, eu não sou nada disso, eu sou brilhante, eu sou superior a essas pessoas e eu vou mostrar a minha grandiosidade. E o meu trabalho de vida é em prol de mostrar que eu sou superior, porque a minha família sempre me disse que eu era burro. Então, aqui gera complexidade. Quando eu estou lá com o paciente, você percebe que tem um tema, aí você vai descer um pouquinho mais para a história de vida, né? Eu tenho lá o tema. Como que esse tema surgiu? Qual que era a necessidade que houve o fracasso e qual a experiência que essa pessoa passou? Ele passou por um trauma? Ele se colocou como vítima e vem se colocando como vítima? O relato dele que ele te conta é um relato que você não entende o motivo dele se queixar tanto, te parece claramente que ele está se colocando como vítima. Então, é isso, assim, é uma leitura dinâmica, né? E imagina assim, ó, eu estou com 5 aqui, né? Daqui eu vou ter, são conjuntos. Aí dentro de cada conjunto desse eu tenho um esquema. Dentro da primeira, tá, aqui não vai ajudar, não. Do primeiro domínio, se eu me recordo de cabeça, eu tenho 5 esquemas. No total, eu vou ter 18 esquemas. Então, eu tenho mais de um esquema dentro de um domínio, ou seja, em mais de um esquema, o tema é comum. Aí eu vou voltar para ver, porque eu posso ter um esquema dentro do mesmo domínio lá, né, com tema comum, mas esquemas diferentes ligados a necessidades diferentes, ou a experiências de vida frustrantes diferentes, ou a estratégias de enfrentamento diferente. Vai fazer diferença no tratamento essa leitura. Isso aqui é a conceitualização do caso. Porque se ele está, olha só, se você está tratando de um narcisista que não é puro, o que você tem, na verdade, é um sujeito que tem uma inferioridade muito grande e embotada. Então, a sua estratégia de enfrentamento, na verdade, é auxiliá-lo a aceitar essa criança ferida. Não, eu não tenho uma hipercompensação, eu tenho um narcisismo puro. Houve realmente falha lá, houve essa propiciação de experiências boas, e ele se tornou uma pessoa muito arrogante. Então, aqui a minha estratégia é outra. Não adianta eu tentar pegar um narcisista puro e tentar encontrar uma criança ferida dentro dele que eu não vou encontrar. E aí eu tenho que o mesmo esquema, mas a minha leitura vai ter que ser realmente conceitualização do caso. E aí, gente? Consegui entender, obrigada. O que você está Bem achando, Raquel? complexo. Tô amando, assim, conhecer a terapia do esquema. Assim. Quanto mais você explica, mais eu gosto, assim, de aprender. É bem complexo, mas é muito profundo, sabe, a terapia do esquema. Eu senti um pouco de falta isso na TCC, e é uma coisa que... Não que a TCC não seja profunda, mas é um olhar que eu considero mais humano em relação para as pessoas, para os pacientes. É um Mas, assim, braço, muito mais né? subjetivo também, algo bem mais subjetivo. Eu gosto disso. Você consegue validar? Essa semana eu estava conversando com uma psicanalista e eu estava dizendo para ela assim, eu estava contando dos nossos grupos, né? E eu estava dizendo para ela assim, olha, tem momentos que eu tenho necessidade de falar de algo que é inconsciente, mas a minha teoria não valida muito inconsciente. Então eu tenho uma certa dificuldade. Aí eu acabo falando assim, é um inconsciente, mas não é um inconsciente freudiano, né? Porque a gente tem essa necessidade diante da leitura dinâmica do cliente, de olhar para essas questões ligadas à história de vida, ligado a um trauma, ligado às figuras parentais, ligado ao apego,
né? A gente fala muito aqui do vínculo, do apego. Então, poder ir lá na teoria do apego, entender como que a relação de apego influencia no desenvolvimento do adulto, né? É uma leitura muito rica. E quando você olha para o seu cliente, você vai realmente conceitualizar o caso, que é o quê? Conhecer, aprofundar, deixar ele falar, ele vai visitar esses fatos, e aos poucos você vai vendo se há um tema que se repete, se esse tema é um tema de fuga, ele fugiu dessa situação, ou ele aceitou, né? Ou ele hipercompensou, e o que foi essa situação nociva? Né? Ele internalizou o pai abusador, ou não, ele foi abusado e ele é um adulto traumatizado, né? Tá, vamos ver se a gente fala de temperamento e a gente encerra, tá? Temperamento. Aqui também é um start, sim, uma luz muito grande para a teoria do esquema, que é uma conexão tranquila com temperamento. Temperamento é a parte biológica, né? Então, nós temos lá na psicologia do desenvolvimento, por exemplo, muitos estudos que apontam assim, que alguns bebês são bebês que choram muito, são bebês difíceis para o cuidador, porque ele chora muito, é um bebê muito exigente, um pingo de xixi na fralda, ele já abre a boca, o choro dele é muito alto. E aí tem aquele bebê que ele fica molhado a noite toda e ele não chora. É aquele bebê que ele fica com fome, o choro dele é baixinho. Então, são sinalizações de um temperamento, que é essa energia que o sujeito investe ali no mundo. E esse temperamento é a base herdada, né? Quando a gente vai entender personalidade, a gente fala de traços, que é algo muito... O DSM mesmo faz uma leitura baseada em traços, principalmente tenta fazer uma conexão com o Big Five, aquela teoria do Big Five, dos 5 traços. Traços são o quê? São temperamentos, são partes fixas ligadas a esse temperamento. Ele é uma pessoa introvertida, isso que está ligado ao temperamento, e não a um papel social. Ele é uma pessoa extrovertida, a energia dele está voltada para fora, a energia dele está voltada para dentro. Isso aqui a gente entende como um temperamento. Então, identificação e internalização. O temperamento determina em partes, olha, isso aqui é legal. Lembra lá da internalização e da identificação como surgimento de um domínio? O temperamento determina em parte se o indivíduo irá se identificar e internalizar as características de uma pessoa importante, né? Então, a estratégia de enfrentamento está ligada ao temperamento. Uma pessoa que tem um temperamento, um baixo nível de energia, dificilmente ela vai hipercompensar, porque hipercompensar envolve uma luta muito grande, um investimento de energia muito grande. A tendência dela é que ela resigne, ou no máximo ela fuja, né? E aí a influência do temperamento na personalidade. O temperamento é a base biológica da personalidade, desde o nascimento, características como irritabilidade, timidez, agressividade podem ser observadas. Então, nível de agressividade, tudo isso são pontos que a gente está levando mais para a parte biológica, ou seja, que o sujeito chegou com aquela constituição, e aí ele entra em contato com o ambiente, e o ambiente vai modelando, né? Pessoas muito agressivas, ela entra em um ambiente que propicia agressividade, ou em um ambiente que modela aquela agressividade dela no sentido mais construtivo e assim por diante. Então, o temperamento, ele é o quê? Ele é inato. Ele é amplamente inato, ou seja, ele perpassa essa dimensão do indivíduo. Quando você vai olhar para a personalidade, para aqueles traços de personalidade, e você vê aquilo que é constituído pelo contato com o meio, né? E você chega em alguns pontos que não. Esses pontos aqui está mais ligado é, é, ao temperamento. Por exemplo, ansiedade. Ansiedade tem uma ligação muito forte com o temperamento. Tem pessoas que elas são mais ansiosas. E aí, essa ansiedade dela é a constituição dela. Ela é uma pessoa mais ansiosa e ela canaliza essa ansiedade, ela lida com essa ansiedade de determinada forma, né?
Há pessoas que é aquilo que eu disse, mais inibidas, mais extrovertidas. Uma pessoa mais inibida, ela pode lidar com a inibição dela, tentando um engajamento social, mas é algo que ela vai precisar trabalhar, né? Tranquilo? Tranquilo. Então, eu vou encerrar por aqui. E na próxima semana a gente entra nessas dimensões do temperamento que ele traz e a gente já está fechando essa primeira parte e já começa a ver os esquemas, tá? Obrigada, Márcio. Boa noite. Obrigado, Bom início. Will.